Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste conteúdo, estaremos mais uma vez abordando a condição do destaque do IBS e da CBS nos documentos fiscais a partir de 2026. Essa condição tem gerado dúvidas e até informações desencontradas nos meios de comunicação. Estaremos aqui demonstrando como está essa condição atualmente, quais seriam os próximos passos a serem adotados em relação a essa questão. Então nos acompanhe aqui atentamente. Quem sabe alguma das colocações irá sanar as suas dúvidas. E se no caso, no final, ainda houver alguma dúvida que requeira um melhor esclarecimento, deixe aí o seu comentário. Eu sou José Marta Tagliapietra, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? No que se refere aos destaques dos novos tributos implementados pela reforma tributária, no que diz respeito ao IBS e ao ICBS dos documentos fiscais, a Lei Complementar 214/2025 define como obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2026, e que ainda essa condição carece de uma maior regulamentação em relação ao processo, funcionará como um gatilho para a exigência de tal obrigatoriedade. Há um entendimento que, a partir dessa regulamentação, haverá um prazo de 90 dias para que as empresas cumpram essa exigência. Esse período de 90 dias gerou uma certa confusão. Muitos tiveram o entendimento que o prazo de 90 dias seria a partir de 1º de janeiro de 2026. E, nesse sentido, o prazo para que as empresas adequassem os seus processos seria dia 1º de abril, que gerou, como colocado, algumas confusões relacionadas a essa condição. O que se tem, na verdade, é que ele definiu como 1º de janeiro período de obrigatoriedade na divulgação dos documentos fiscais dos destaques do IBS e da CBS, mas que essa mesma condição se encontra num período de adaptação e transição, vai sendo esse ano, em especial, o destaque de 1% do IBS e de CBS nas notas fiscais de caráter experimental, não gerando para as empresas sanções como multas ou impossibilidade de emissão das suas notas fiscais. Essa condição poderá se tornar realmente um problema a partir da promulgação das normas específicas colocadas anteriormente, o que ainda não ocorreu, pois essa condição se dará na regulamentação definitiva sobre esse tema, como já colocado. Mas cabe ressaltar, e estando aí nesse processo de transição, onde não se está rejeitando os documentos emitidos atualmente, sem as devidas informações do IBS e do CBS, a lei já está em vigor desde janeiro de 2026. Nada impede, e é até salutar, que as empresas façam as devidas adequações, já a tornem definitivas. Inclusive, já existe um rol de empresas que já estão assim fazendo, seguindo orientações da Receita, para que os dados possam ser analisados e efetivados e feitas as devidas correções, caso necessário, tanto pelas empresas como pelo governo. Então, em resumo, a lei já está em vigor. Apenas a exigência foi postergada, ou seja, foi dado mais um tempo para que as empresas façam as devidas adequações. Lembrando que, a partir da regulamentação definitiva, as empresas talvez terão apenas 90 dias para se enquadrarem ao novo processo, o que poderá dificultar a sua adesão às novas regras a serem implementadas, podendo aí sim ter seus documentos rejeitados, com isso dificultar as suas operações. Temos que olhar para 2026 não apenas como um marco para o início do período de transição da nova reforma tributária, mas como sendo um momento estratégico para testes e ajustes dos processos operacionais da empresa, principalmente no que se refere ao âmbito da tributação e o correto destaque dos impostos nos documentos fiscais. Nesse sentido, quais as principais ações que as empresas devem estar desencadeando, principalmente aquelas que ainda não implementaram as mudanças propostas, devem analisar se o seu sistema de emissão de notas fiscais, ou pelo menos está sendo atualizado, no que se refere aos campos destinados para o destaque do IBS e da CBS em seus documentos fiscais. Buscar conhecer e aplicar corretamente a classificação tributária ao qual seus produtos e serviços estão enquadrados, de forma a permitir a correta informação e apuração dos tributos aplicáveis ao seu negócio. Buscar apoio técnico das empresas desenvolvedoras de softwares no que se refere à adequação dos documentos fiscais com as novas informações exigidas. Também se valer de consultorias jurídicas e contábeis que possam auxiliar no processo de entendimento e implementação das novas mudanças exigidas pela reforma tributária. Acompanhar os canais oficiais dos governos estaduais e também do governo federal no que diz respeito às atualizações relacionadas à reforma tributária, principalmente no que se refere ao processo de tributação do IBS e da CBS, buscando estar sempre se atualizando e atendendo às novas exigências a serem propostas. Essas informações geralmente são editadas por notas técnicas tanto dos governos como da Receita Federal. Então, a atualização e informação é imprescindível neste momento.
em relação ao MEI, como é que fica essa condição de emissão de notas fiscais? A partir de 1º de janeiro de 2027, está prevista a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais para as transações com pessoas jurídicas, ou seja, entre empresas. E salvo possíveis exceções, essa emissão de notas fiscais também será exigida para as operações junto às pessoas físicas, mesmo nos casos em que o consumidor não faça essa solicitação. Então, os MEIs e também as empresas do Simples Nacional devem ficar atentas quanto à obrigatoriedade das notas fiscais a partir de janeiro de 2027, pois o que tudo indica, a emissão de notas fiscais, tanto para mercadorias como para serviços, deverão contemplar o destaque do IBS e da CBS, a exemplo do que irá ocorrer com as demais empresas. Então, nesse processo, tanto os MEIs como as empresas do Simples Nacional não podem ficar alheios às atualizações e informações que estão por vir. Em resumo, o estágio atual em relação à emissão dos documentos fiscais, embora haja a obrigatoriedade do destaque do IBS e da CBS nos documentos fiscais a partir de 1º de janeiro de 2026, os documentos fiscais emitidos têm essa devida adequação, momentaneamente, são suspensos de multas ou da rejeição quanto à sua aceitação, em caráter temporário. Mas o governo espera que as empresas utilizem esse tempo para se adequarem o mais breve possível às novas exigências. Claro que a partir de 2027 é quando está realmente prevista a implementação e a cobrança dos novos tributos, a extinção do PIS e da COFINS e a redução à alíquota zero para o IPI, além da implementação do imposto seletivo. Então não deixe para a última hora. Estamos deixando no final da apresentação vários conteúdos relacionados à nova reforma tributária, principalmente no que se refere à emissão dos documentos fiscais, que poderão servir como complemento às informações aqui prestadas. E finalizando essa apresentação, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma colocação a fazer, já deixe aí o seu comentário. Se você gostou do conteúdo aqui apresentado, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.